Hoje nós vamos mergulhar em uma conversa que une visão, coragem e transformação. Empresários com formações distintas que se uniram para criar uma nova experiência em saúde bem no coração de Belém. Quais os desafios de empreender em uma área tão competitiva? E, acima de tudo, como oferecer excelência e cuidado ao mesmo tempo? Tudo isso e muito mais você confere agora nessa entrevista especial com os gestores da Clínica e Laboratório MD Saúde. Bom, para começar eu gostaria de saber como é que começou essa história, essa jornada da MD Saúde. Já foi algo que já havia sido planejado há um certo tempo? Primeiramente, Paulo, foi um processo onde a gente teve todo um planejamento, primeiramente, antes da gente iniciar. Porque antes, lá atrás, pelo tempo de experiência, né, que eu tenho na área, isso foi abrindo um pouco a visão, o leque. E aí, durante esse planejamento, existe algo que eu sempre pensei, que é a parte do estudo. Eu precisava estudar, precisava me preparar, para que quando acontecesse, eu estivesse pronto. E aí, durante esse tempo, eu conheci o Samuel, né, que hoje é meu sócio, e a gente uniu as experiências, a experiência que ele tinha, né, na área de clínica também, hospital, e eu também pelo tempo de experiência, e aí a gente montou a MD Consultoria. Então a gente pensou em fazer algo diferente, em fazer algo que até um certo momento, né, aqui no mercado não tinha tanto, né? E aí a gente montou a MD Consultoria e a gente começou a prospectar os pacientes e os clientes também. E durante esse tempo a gente enxergou uma certa dificuldade em alguns processos em clínicas, principalmente em clínicas. E essas dificuldades, elas vinham tanto da parte da recepção, quanto da parte do call center e quanto da parte médica. Várias e várias vezes a gente identificou alguns erros que a gente, né, juntos pensamos, poxa, a gente podia fazer algo diferente, podia fazer dessa forma. Então, toda vez que a gente fazia a consultoria, a gente conversava muito com o gestor. E a gente sempre dava mais ideia, mais dica, né, de como poderia ser feito, de como a gente achava, né, que poderia ser melhor o processo. Porque às vezes, Paulo, se você não tem um processo alinhado, o que acontece? Você não consegue chegar num certo objetivo. Ele demora. E às vezes, essa demora prejudica. Certo? E aí, durante esse tempo, a gente conversou muito, né? Eu e o Samuel, sobre como a gente poderia ajudar essas empresas. Então a MD Consultoria, ela veio para isso. Ela veio para mostrar, né, como a gente poderia fazer, né, com que as empresas pudessem aumentar a sua rentabilidade, melhorar o processo, melhorar o planejamento, organizar um pouco mais o processo interno. E só para complementando, Michel, né, a questão da consultoria, como o Michel falou, ela é abrangente. Ela pegou a clínica num aspecto geral, como ele falou, desde um atendimento, desde uma recepção até um call center, faturamento, contas médicas, e também a captação de cliente, né? Até porque a clínica ela não vive sozinha, ela precisa de demanda, né? Sim. E isso é algo que a gente realmente observou ao ir conhecendo diversas clínicas, e a gente foi vendo realmente, olha, dá para fazer assim, dá para melhorar aqui, dá para fazer diferente. E hoje a gente, juntando nossa experiência, nosso conhecimento, né, e também com outras pessoas, hoje a gente tem a oportunidade de ter o nosso próprio negócio, que é a MD Saúde, que veio para realmente revolucionar o mercado. A história da Clínica e Laboratório começou com uma consultoria, que vocês juntaram as experiências em resolver problemas em clínicas e laboratórios, e depois disso resolveram empreender abrindo a própria clínica, é isso mesmo? Isso. E Samuel, qual foi o ponto de virada de chave? Porque eu penso assim, vocês, de certo modo, tinham uma zona de conforto, vocês já eram especialistas nessa área. E aí dar um outro passo e empreender abrindo a própria clínica, qual foi o ponto de virada de chave? Vocês realmente decidiram partir para essa nova empreitada? Cara,
assim, acho que eu e o Michel, a gente já tava há bastante tempo, né? E querendo ou não, a gente viu que dava pra fazer mais. Essa que é a verdade. A gente viu que dava pra trazer realmente algo diferente pro mercado. E, lógico, pra ter essa virada de chave, qualquer mudança de vida, tu precisa ter coragem. Tu precisa realmente ali pensar e ver se realmente aquela decisão ela é sábia de se fazer. Então, foi tudo pensado. A gente não, bora abrir uma clínica aqui do nada e... Não, a gente realmente sentou, reuniu. E aí, né, entrou o Joel também. Foi que o Joel, meu primo, mas ele é meu irmão. E hoje é meu sócio também. Eu falei, cara, é o seguinte, a gente tá pensando, a gente já tava com esse planejamento há um tempinho, né? A gente não, como eu falei, foi um planejamento de 6 meses ali, estruturando todo um sistema de organização que realmente pudesse ser eficiente em todas as áreas de uma clínica. E o Joel veio, né? E também o Dr. Simval, hoje como nosso sócio investidor, ele veio e hoje a clínica ela consegue realmente ser hoje uma referência, né? Apesar de ter apenas 4 meses no mercado, hoje a gente já consegue, já tá à altura de outras clínicas que estão há bastante tempo. E Paulo, só complementando um pouco, né? Sobre a questão da virada de chave, contando um pouquinho uma história assim brevemente, a gente foi até em Castanhal, a gente foi convidado para uma clínica, né? Pra fazer uma consultoria lá em Castanhal. E aí, chegando lá em Castanhal, cara, tava chovendo muito. Mas muito. Nossa, não tava chovendo muito. E a gente até pensou em desistir. A gente falou, não vai dar pra gente ir, tá chovendo muito, melhor a gente parar, voltar, porque tá meio ruim, né, o trânsito. E aí, o Samuel até falou, não, vamos lá, vamos manter nosso compromisso, vamos lá. A gente chegou lá na clínica pra receber um pouquinho. E quando a gente chegou, a gente foi pra reunião logo com o gestor. E o gestor tinha, né, perguntado, vocês vieram na chuva, trouxeram a chuva? Eu falei, não, a gente veio assim mesmo. Aí ele falou assim, poxa, legal a disposição de vocês. Vieram lá de Belém, né, na chuva, aí estão aqui com a gente. Vamos trabalhar. Ele falou assim, vamos trabalhar, né? E a gente sempre com aquela vontade. Isso é interessante porque acho que serve pra qualquer pessoa que for querer empreender. Tem que ter força de vontade, disposição, coragem. Acho que tu acredita no teu sonho, né? Então, você tem que correr atrás, tem que fazer valer a pena, né? Só você pode fazer isso. Às vezes, vem os não, né? Na vida que a gente tem, às vezes vem aqueles tropeços, as barreiras, mas se a gente tiver a disposição, tiver aquela coragem, vai dar certo, com certeza dá certo. Se eu voltasse, que a gente estava no carro, né? Se a gente voltasse no meio do caminho, talvez a gente, sei lá, não poderia passar uma má impressão, poderia não ficar legal, mas a gente chegou, conversamos com ele. E para resumir ainda mais, o nosso cliente, né, ele estava basicamente querendo desistir do empreendimento, porque não estava fluindo, não estava funcionando. E a gente chegou lá com aquela disposição e tipo assim, deu aquele ânimo, né? Tipo, os caras chegaram na chuva, tão alegre aqui, tá todo mundo feliz. E aquilo deu um ânimo, deu um up lá na hora pra ele, entendeu? E talvez falta isso, né? A maneira, por exemplo, se não identificar o que tu faz, se não gosta do que tu faz, não encaixa, entendeu? Então nesse ramo, é importante a gente se identificar com o que a gente faz. A gente gostar do que a gente faz. Porque isso é importante na hora, entendeu? Então imagina tu estás... É atendimento ao público, são pessoas, né? São pacientes que estão ali, que precisam do nosso apoio. Então a gente precisa também dar algo diferente, fazer algo diferente. E o Samuel, o Joel, o doutor, o Simval, sempre a gente pensou em fazer diferente. Durante esse tempo todo, na nossa cabeça sempre foi isso, vamos fazer. Se a gente for fazer, temos que fazer diferente do que as pessoas não fazem. As empresas, seja na área da saúde ou demais áreas, mas em especial a área da saúde, né? Elas acabam abrindo durante um curto período, aí sofrem um impacto porque abrem talvez de qualquer jeito, de qualquer maneira, falta gestão, falta planejamento e acabam fechando as portas um pouco tempo depois.
E aí eu queria saber de ti, Joel, quais são os diferenciais que tu destacas da AMD Saúde em relação, enfim, às demais clínicas? Porque hoje a AMD está localizada próximo a uma das principais avenidas de Belém, que é a Avenida Almirante Barroso, Sim. ali na Pirajá, entre Almirante Barroso e João João Paulo Paulo, II, que é outra duas avenida também. principais avenidas, né? Então, qual é o diferencial que tu poderias destacar pra gente da AMD? Cara, eu acredito que o diferencial ele vem desde a localização, né, também, porque com essa localização, digamos assim, privilegiada, a gente consegue atender diversos públicos diferentes, certo? Então, quando tu consegue atender diversos públicos diferentes, automaticamente tu precisa ter uma estrutura que consiga, né, atendê-los, que consiga recebê-los ali. Desde uma recepção confortável, consultórios confortáveis, espaçosos, para que não fique também para que não fique desconfortável, na verdade, para esses públicos, certo? E hoje na clínica eu enxergo muito como os 3 pilares, né? A gente consegue atender os públicos de áreas diferentes, de áreas distintas. Nós temos a estrutura para recebê-los e também temos os profissionais. Então assim a gente consegue fechar, né, esses 3 pilares que eu costumo falar para os meninos, né, para a gente conseguir manter ali essa diferença da maioria das clínicas. Então hoje, por exemplo, na AMD Saúde, tu consegues desde um atendimento mais simples, uma consulta com um clínico, um exame de rotina, até atendimentos mais elaborados, né, com especialidades, na verdade, um acompanhamento mais elaborado, um neuro, né, um psiquiatra, um dermatologista. Então, né, hoje a gente consegue ver dessa forma. Além, né, agora que a gente tocou nesse assunto, a gente pode até falar um pouco também sobre o nosso projeto, né, que é o espaço NeuroCMA. Nesse espaço a gente vai abrir justamente o atendimento para o público com TEA e neurodiversidade, né, já que a gente viu que os pilares estão se encaixando e que a gente consegue atender uma demanda, digamos assim, diferente, a gente também decidiu abrir esse espaço para o TEA, certo? Então hoje eu vejo a AMD Saúde mais mesmo como um hub de saúde, onde você consegue encontrar ali diversos tipos de atendimentos em um só local. A gente falou e tem falado, e vai ser um tom também da nossa conversa, muito essa questão da gestão, né? Então eu queria entender que faz parte também de um dos diferenciais de vocês a questão da equipe. De que maneira vocês motivam a equipe de vocês, gerenciam a equipe de vocês, que traz esse diferencial pro negócio? A gente sempre se motiva. A gente sempre busca fazer algo diferente todos os dias. Então a gente pensou assim, a nossa equipe tem que ter aquele sangue, aquela vontade, aquela garra, aquela determinação. Então o perfil tem que ser esse. Então a gente pensou, vamos fazer o perfil da equipe, o nosso perfil. Então tem que ser padronizado. Às vezes a gente acompanha muito isso, né, nas clínicas. O paciente vai lá, ele vai fazer tudo, faz todos os exames, sai de lá, mas eu acho que o diferencial não é só isso. O diferencial ele tem que ser naquele eterno bom dia. Faz toda a diferença. Então a gente pensa muito nisso. O paciente chegou na clínica, vamos dar um bom dia, boa tarde, estamos aqui, ó, estamos juntos aqui para te ajudar. E esse caminho a gente conseguiu padronizar lá na clínica. A gente conseguiu implantar. Todos os nossos colaboradores, eles buscam diariamente fazer isso. E eles fazem, não é questão da pessoa ser robotizada. É aquele atendimento humanizado, diferenciado. Desde a recepção até a sala de exame e o pós. A gente faz dessa forma. Tanto é que hoje, pela graça de Deus, todos os nossos pacientes que são, né, atendidos na clínica, todos eles têm um feedback bacana em relação a isso. Porque a gente procura não deixar com que os pacientes eles saiam sem informação, ou até mesmo sem um atendimento personalizado, próximo. E recente agora, né, a gente atendeu alguns pacientes que são do interior, alguns pacientes que vêm com a gente são do interior, e a gente sempre procura fazer com que eles, ao chegarem na clínica, eles sejam atendidos logo, porque a gente sabe do deslocamento, a gente sabe que é longe. Geralmente, tu vai numa clínica que acabou de abrir ali, de lei, o paciente chega lá, aí tá lá aquele recepcionista, aquela recepcionista,
nem olha pro cara. Nem olha pra pessoa, porque quer dar uma de, tipo, de difícil. Tipo assim, como se a clínica já tivesse bastante demanda, tivesse uma cartada de clientes. E aí é só mais um que tá entrando. E aí é só mais um que tá entrando, deixa o paciente esperando. Cara, MD não tem isso. MD não tem isso, como o Michel falou. É um atendimento humanizado, diferenciado mesmo. A gente busca falar com nossos colaboradores, a gente tem reuniões semanais com eles. A gente, olha, gente, paciente, ele não é só um paciente, ele é parte da clínica, entendeu? Ele é parte daqui. Então vocês têm que realmente... Cara, como o Michel falou, tem gente que vem de muito longe, interior, só pra fazer exame com a gente, justamente porque confia no nosso serviço. Da mesma forma, a gente também tem que confiar no nosso atendimento de qualidade e dar essa confiança pro paciente. Não, cara, tu é nosso amigo, a gente vai te ajudar. Tá precisando, tu vai fazer tua consulta, vai fazer teu exame, tu vai se sentir aqui no ambiente agradável, receptivo, acolhedor e volta pra casa feliz. Porque é verdade que ninguém gosta de fazer exame, né? Ninguém gosta. Vou pro hospital, não. Ninguém tem. Então a gente torna isso o menos maçante possível pro paciente. Vocês falaram nessa questão do atendimento humanizado, que eu acho que todo mundo que é da área da saúde adora usar o termo. Atendimento humanizado, Sim. somos humanizados. Acho que quando, não generalizando, mas a grande maioria das vezes, no dia a dia, não se reflete. Muita gente, e eu já tive a oportunidade de trabalhar, enfim, em diversos locais, prestando serviços de marketing, e a gente sabe que a gente tem esse retorno dos pacientes dizendo: isso aí é só sobra pro marketing, né? Isso daí é só marketing, porque eu fui lá e o médico não olhou na minha cara, Sim. a atendente ou a recepcionista foi grosseira. Se você for abrir o Google hoje, TMD, tu vai ver lá, acho que tem foto de selfie de um grupo de pacientes agradecendo, entendeu? Um grupo eles alugaram uma van. Não, foi um ônibus, né? Um ônibus pedindo fazer exames com a gente. E eles postando foto, tiraram foto até comigo, entendeu? E a gente tira, a gente conversa, a gente tá ali, porque, cara, eles precisam da gente, a gente também precisa deles. Então, tá todo mundo junto. Desculpa. Tu tocou num ponto interessante, Paulo, em relação a falar principalmente dessa questão, fiz o marketing, mas o médico não estava lá. Só que o atendimento humanizado, ele comporta todo o atendimento da clínica. Então, além da motivação que a gente traz para os nossos colaboradores, para quem está na recepção, para o enfermeiro, para a técnica, para a secretária, para todo mundo que está ali fazendo parte daquele atendimento, não adianta ser tudo maravilhoso com os colaboradores, mas o médico também tratar o paciente de qualquer forma. Então a gente também busca reiterar isso com os médicos parceiros que sempre, né, procuram inclusive a gente para atender e tudo mais aqui na MD, porque é confortável, o paciente sempre volta. Então, inclusive, até mesmo os nossos médicos são elogiados. Por quê? Porque todo o corpo funciona. O atendimento, a entrega de exame, o médico. Então, tudo isso passa pelo atendimento humanizado de fato. Não adianta só lá na frente ser gentil e receber o paciente da melhor forma, se lá dentro também o médico te trata mal, não olha na tua cara, só anota lá e te dispensa. Não. Todo o corpo funciona para que a engrenagem gire da melhor forma possível. O que eu quero entender de vocês, Michel, é esse formato. O Joel citou aqui como uma espécie de hub de soluções em saúde, né? Com diversos atendimentos, especialidades, exames em um só local. Esse formato partiu vocês observando a necessidade dos pacientes, de que maneira assim vocês olharam e disseram: poxa, isso não está sendo ofertado para os pacientes em geral, quando se fala em saúde. E por isso vamos apostar nesse formato de hub, né, de saúde. Durante um tempo, acabou, né, a gente viu a necessidade. Esses atendimentos que às vezes não eram feitos dessa forma. Várias e várias vezes a gente enxergou, né, que tinha uns pacientes que realmente eles não tinham aquele atendimento diferenciado, não existia. Às vezes 100%, né, daquilo que você promete fazer, você acaba fazendo 90% ou 95% e fica 5% ou sei lá 6% que é uma falha, que nós somos seres humanos, a gente acaba errando, né? Mas quando a gente enxergou, nós três, primeiramente
combinamos e falamos, olha, eu sei que 100% do dia a dia talvez a gente não acerte. Mas a gente precisa se aproximar dos 99% ou dos 100% pra gente conseguir acertar. E aí, quando a gente enxerga dessa maneira, da gente fazer diferente, fazer que essas lacunas, elas não acabam atropelando, não acabam deixando, né, a desejar, isso volta do que a gente estava falando, né, dos nossos colaboradores, que são peças também fundamentais para esse processo, aonde o paciente chega, eles atendem, né, e a gente também observa isso, para que aquilo que a gente fala não fique só na fala, fique na prática. Então a gente sempre deixa todo dia na nossa reunião que os nossos pacientes, eles são as prioridades, seja um paciente de longe, seja um paciente de perto, seja qualquer tipo de paciente, eles são prioridade. Então o que a gente puder fazer para que eles saiam com a melhor experiência possível da clínica, a gente vai fazer. E todos aqueles percursos, os erros que a gente enxergava, né? A gente não pode, a gente não permita que isso aconteça, a gente não deixe que isso aconteça. Eu sei que às vezes pode acontecer, é natural, mas imagina o seguinte, todo dia tu tentar fazer algo para que melhore o processo. É dessa forma que a gente trabalha. A gente tenta melhorar a cada dia mais o nosso processo. O processo eu acho que é uma palavra-chave também quando se fala em gestão, né? Eu queria entender de vocês, Samuel. Hoje vocês têm, enfim, um leque vasto de especialidades, exames. Sim. De que maneira vocês estruturam esse portfólio de serviços que vocês oferecem na MD Saúde? Bom, como eu tinha falado, né? Hoje acho que a gente fez 4 meses, né? A clínica tá funcionando há 4 meses. E graças a Deus, a gente teve essa oportunidade. Hoje a gente, atualmente, fechamos uma aula de cardiologia. A gente consegue atender todo um público de cardiologia, certo? Além disso, a gente tem laboratório, né? Consultas de variedade de especialistas, exames, enfim, exames de imagem, raio-x, ressonância, tomografia, ultrassom. Mas a pergunta correta, como tu falou, né? Como trazer um público abrangente, né? Como o Joel falou, nossa clínica ela tá super bem localizada. Então a gente atende pessoas do interior, né? Às vezes a gente, por exemplo, já atendemos, já chegou a ter 70 pessoas na Sim. clínica num dia. E vieram do interior. Eu separo um dia para atender esses 70 de uma forma especial, diferenciada, entendeu? Dar uma atenção e justamente também vou estar dando atenção para esse outro público, onde eles vão vir em outro dia, que vai estar mais tranquilo. A gente vai ter uma agenda que já vai dar uma atenção para eles. Então é dessa forma. Eu queria entender, Joel, das inovações que vocês trazem para o mercado. A gente tem falado diversas aqui ao longo, mas eu queria saber de ti o que tu citas de inovações que vocês têm trazido ao mercado. A gente já falou diversas aqui, mas na minha visão, assim, né, que é o que eu mais vejo como inovador, né, que a gente traz ali, levando um pouco para a área dos concursos, né, que a gente também atende ali na MD Saúde, é justamente a facilidade que o paciente tem em vir do interior que seja para fazer o exame, todos no mesmo dia, e no final do dia sair com o seu resultado. Então isso é algo inovador, porque a pessoa que vem, essas bancas, na verdade, né, do interior, elas costumam dar um prazo para o paciente entregar os exames. Esse prazo às vezes pode ser curto, pode ser longo. Então o que o paciente procura? Ele procura um local onde ele possa fazer todos os exames e que tenha uma entrega rápida, certo? E não fique demorando 3, 4 dias para receber o seu laudo, o seu resultado, enfim. Então hoje a gente traz, né, essa inovação de, poxa, a gente vai fechar essa agenda para ti, como o Samuel falou, a gente vai fechar a clínica para atender essa demanda, para que justamente a gente consiga atender desde o primeiro até o último, faça os exames todos certinhos e todos saiam felizes, como o Michel falou, no final do dia, com os seus resultados e possam voltar para sua casa tranquilamente. Além disso,
a gente traz também ali, né, todo um acolhimento, né? E a gente vai voltar a falar do atendimento humanizado, mas a gente até brinca, né, com os pacientes que, poxa, essa clínica ela é uma mãe, porque ela dá café da manhã, depois que tu faz a coleta, né, de sangue, que também precisa fazer os exames de laboratório, aí depois tem o almoço, e se prolongar ainda, né, porque às vezes a gente leva um dia inteiro pra atender, chega no final da tarde já tem o lanche, sabe? Tem um açaí ainda. Então, isso ninguém faz. E isso se a demanda é de 70 pessoas, se é de 5 pessoas, se é de uma pessoa, aquela pessoa que vai passar o dia com a gente fazendo o exame vai ter os mesmos direitos, independente de quantidade ou do valor do pacote. Isso aí. Vocês conversando, falando, fazem parecer fácil. Mas quem tá por dentro, que eu também já estive, eu sei que não é nada fácil e que as peças precisam estar muito bem encaixadas para que haja de fato todo esse funcionamento Conhece, Paulo. de WhatsApp, de grupo de respostas, né? Tem que estar com uma equipe muito bem integrada. Gente, a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo. Mas antes, eu queria que vocês compartilhassem com a gente, que está assistindo a gente, a visão de vocês. Se puderem dar um spoiler de um sonho, um desejo de vocês, como que vocês veem a clínica MD Saúde daqui a 4, 5 anos, por exemplo? A gente tem uns projetos bem assim, audaciosos daqui a 5 anos. Ou menos de 5 anos. E a gente não vai falar muito. Sim, A gente não vai entregar. É a alma do negócio. A gente Mas não vai entregar. quem tivesse de palhinha Mas pra eu gente. A gente quer ser diferenciado. A gente quer ser diferente, a gente quer fazer um atendimento diferenciado, a gente procura fazer isso. O nosso valor não tá só realmente em ganhar, né, financeiramente, mas tá aquela entrega e a volta da entrega, onde tu tem aquele feedback bacana do paciente, onde o paciente conversa contigo. Se Deus quiser, eu quero poder realmente ser uma referência, não só de clínica, mas referência em gestão. Referência em gestão, referência em... que, consequentemente, a clínica vai ser uma referência, devido ao excelente trabalho. Então, eu penso isso. Quero que a gente seja reconhecido pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa inovação. Que o Michel até brinca às vezes que ele fala MD Saúde, inovação em clínica. E a pegada é essa, é realmente buscar ser o novo, mas não um novo qualquer. Um novo que faça sentido e que seja efetivo. Joel, pra gente fechar, reforça pra gente, quem quiser saber mais sobre a clínica, o endereço da clínica, como encontrar vocês. Perfeito. O endereço da clínica, primeiramente, fica localizado na Travessa Pirajá, número 1966, entre Almirante Barroso e João Paulo II. Instagram da MD Saúde, né? @clínica MD Saúde. E o WhatsApp, né? Nosso call center é o DDD 91 98171 1208, certo? Você pode mandar mensagem, o nosso call center vai estar lá para lhe atender e para receber você na MD Saúde. Gente, gostaria de agradecer a presença de vocês, Michel, Samuel, Joel. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, sigam as redes sociais da MD Saúde e compartilhe esse episódio com quem precisa saber sobre empreendedorismo, saúde, atendimento humanizado. E eu já deixo um spoiler para vocês. A gente já tem um segundo encontro marcado, dessa vez para falar com os concurseiros que sempre buscam a MD Saúde como referência para a realização de exames em concursos públicos. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo na próxima.